O que Deus exige, capítulo 10 de Deuteronômio, do versículo 12 em diante. O compromisso e a lealdade a Deus devem ser totais. A razão para Deus exigir isso está no seu amor demonstrado na escolha de Israel, no seu ser e no seu caráter, nos seus atos redentores e de cuidado providencial. Versículo 12 e 13. Acerca da pergunta, confira Miqueias 6:8. As exigências de temor, respeito, reverência e amor, ver comentário de 6:5, são fundamentais. Esses elementos devem encontrar a sua expressão na maneira de viver, definida em termos gerais pela expressão que ande em todos os seus caminhos, e que sirva ao Senhor, mais especificamente que obedeça aos mandamentos dele. Essas não são expressões arbitrárias da soberania divina, mas são para o seu próprio bem. O mistério da eleição. João 15:16, Romanos 8:28. É sublinhado pela referência à transcendência de Deus, Isaías 40:12-26, e dá o motivo do compromisso com ele, versículo 16, por meio de um método significativo de interpretação. O obstáculo para a observância é identificado. Observe a nota de rodapé da NVI: circuncidem o coração de vocês. No cerne da natureza humana está a resistência à vontade de Deus. A circuncisão praticada pelos vizinhos de Israel, com exceção dos filisteus, como um rito de passagem para a puberdade, Êxodo 4:25, mas por Israel no nascimento, Gênesis 17:11. Aqui recebe um novo significado, não somente como distintivo físico, mas como símbolo de abrir o coração para Deus. A mesma metáfora de abertura de coração e de obediência ocorre em Jeremias 6:10, Êxodo 6:12. A ideia da circuncisão espiritual como característica do novo Israel é tirada de Filipenses 3:3 e de outros textos do Novo Testamento, ver também Jeremias 4:4. Versículo 17 e 18, esses versículos expressam dois aspectos da natureza de Deus que são difíceis de conciliar. Ele é soberano sobre todos os deuses e poderoso, como se mostrou o Êxodo, e deve ser temido a sua justiça. Ao contrário da dos homens, não é tendenciosa a favor dos poderosos. Mesmo assim, ele é também compassivo com os desafortunados, e com relação a eles, sua justiça é demonstrada no restabelecimento do equilíbrio das suas privações. O estrangeiro residente está especialmente sujeito a ser explorado, agora como naquela época, e assim é objeto especial do amor de Deus. Acerca dessa ênfase distintiva em Deuteronômio, também 16:11, etc. Versículo 19. Mais uma razão para dedicar um cuidado especial aos imigrantes. Em Filipenses 3:20 e 1 Pedro 2:11, o povo de Deus ainda é considerado um povo de estrangeiros. Obediência e bênção, 11 do 1 ao 25. A longa frase dos versículos 1-9 destaca a experiência passada que os ouvintes tiveram do poder de Deus na salvação e no julgamento, e usa isso como razão para se esperar que a obediência seja seguida de bênçãos no futuro. Os versículos 10 ao 25 focalizam o futuro, mas destacam o mesmo ponto. Versículo 2 ocorre do aparente anacronismo aqui, ver comentário de 4, 9 e 10. Versículo 3, sinais que ele realizou e tudo o que fez. Uma frase convencional com frequência, sinais e maravilhas. A respeito dos atos poderosos de Deus. Os três termos do Novo Testamento para os atos poderosos são milagres, maravilhas e sinais. Atos 2:22. Versículo 8-9. Mais uma vez, ressalta-se que a bênção não é automática nem está ligada à descendência, mas depende da obediência. Versículo 10-15. No Oriente Médio, a água é escassa e sazonal.
No Egito, o suprimento dependia dos esforços humanos. A água era retirada do Nilo e conduzida por canais de irrigação que eram abertos e fechados, com o deslocamento da terra a pé. Canaã dependia mais diretamente da decisão de Deus para enviar ou reter as águas do outono ou da primavera. Confira Oséias 2:8. Essa ligação direta entre o clima favorável e a obediência a Deus não corresponde nem à experiência humana em geral, nem a Mateus 5,45. Estudiosos têm sugerido que a providência divina usava esse meio singular para instruir Israel. 1 Reis 17:18 e Ageu 1:1-11. Por outro lado, podemos usar essa advertência no espírito de Lucas 13:4. Todos os eventos acidentais que trazem bênção ou desastre nos lembram da soberania de Deus e são um estímulo para a gratidão ou para a autoanálise e a penitência. Versículo 18-20. Esses versículos repetem 6 do 6 ao 9. Talvez seja significativo que a sua ocorrência aqui separa a maldição dos versículos 16 e 17 da bênção nos versículos 21. Versículo 24. Esse território da região do Sinai e do Negueb no sul, a cordilheira do Líbano no norte e do Eufrates no leste, até o Mediterrâneo no oeste, pertenceu a Israel somente no tempo de Davi. Versículo 25, acerca do pânico associado à Guerra Santa. Versículo 26-32. Esse resumo final destaca o significado da maldição e da bênção nos versículos 16-17 e 22-25. A mistura de maldições e bênçãos é encontrada em tratados de suzerania hititas. Também era algo comum ao rei que, um pouco antes da sua morte, levasse os seus vassalos a jurar lealdade ao seu sucessor. Assim, a cerimônia de renovação da aliança sob Josué, o sucessor de Moisés, pode estar prefigurada aqui. Versículo 28, deuses desconhecidos. No hebraico, deuses que vocês não conhecem. Conhecimento que não se refere apenas a ter familiaridade, mas a ter envolvimento pessoal. Versículo 29, vê o capítulo 27, Gerizim e Ebal estão localizados no centro de Canaã, de cada lado do vale em que está Siquém. Proclamar como em Josué 8:30-35. Gerizim ainda é um lugar muito apreciado pelos samaritanos. Confira João 4:20. Versículo 30. Essa tentativa de descrever a posição das montanhas, que aparecia como nota de rodapé em livros atuais, é um tanto obscura. É possível que Gilgal, círculo de pedras, não se refira a Gilgal, perto de Jericó. 3. As leis da aliança, 12:1 e 26:19. Essa seção central de Deuteronômio consiste em leis que determinam a vida do povo de Deus. Muitas delas têm paralelos próximos em outros textos, especialmente no livro da Aliança, Êxodo 20:22 e 23:33. Embora metade das leis naquela fonte não sejam encontradas em Deuteronômio, algumas têm paralelos no Código de Hammurabi, e não há dúvida de que a lei hebraica como um todo estava estreitamente relacionada, e embora em aspectos significativos, fosse diferente de um conjunto geral de leis semíticas. Diversas observações gerais podem ser feitas acerca das leis em Deuteronômio. Primeiro, são apresentadas um estilo hortativo e teológico, e não em estilo puramente legal. O significado religioso e ético para o povo da aliança fica bem claro. Algumas situações, delitos civis que levam a ações dos danos são omitidas. Algumas leis aparentemente são incluídas somente por preocupações humanitárias. 2. Às vezes diferem das leis do livro da aliança por sofrerem mudanças para serem mais aplicáveis
a pessoas como antecipação vivendo numa comunidade agrícola estabelecida. 3. A não ser que difiram de todos os outros conjuntos de leis, elas incluem modificações e expansões feitas ao longo de um período para atender a situações complexas e circunstâncias em transformação. Nem sempre é fácil entender a sequência e a forma de organização dessa seção. Em geral, 12.1, 16.17 ocupa-se com a adoração, 16.18 e 20.20 com a organização social, 21.1 e 23.1 com a lei familiar, 23.2 a 25.19 com leis de pureza, 26 do 1 ao 15 descreve 2 rituais e 26 do 16 ao 19 é uma exortação final. Primeiro, a lei do santuário, 12 do 1 ao 28. Deuteronômio 12 tornou-se fundamentalmente importante em qualquer tentativa de datar o livro ou de traçar a história das instituições religiosas de Israel. Por essa razão, a atenção está concentrada nos versículos 5, 11, 13, 14, 18, 21 e 26. Embora todos eles restringem a observância de certos rituais religiosos, especialmente o sacrifício, ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para lhe pôr o seu nome e sua habitação, versículo 5. Muitos estudiosos sugerem que essa ordem não pode ser atribuída a Moisés, visto que episódios em Juízes, Samuel e Reis, 1 Reis 18, mostram que o sacrifício poderia ser oferecido em uma grande variedade de lugares. Uma ordem direta de Moisés, assim, argumentam dificilmente teria sido ignorada dessa forma. A conclusão tem sido a de que, ao longo do período da conquista e de assentamento, e também durante o período dos juízes e da monarquia, os sacrifícios podiam ser oferecidos nos santuários locais ou lugares altos. Supostamente foi assim até a reforma de Josias, que incluiu a destruição de todos os santuários locais e a deposição dos sacerdotes que neles oficiavam, 2 Reis 23:5. A autoridade de Josias para essas inovações, assim é sugerido, está em Deuteronômio 12. Dessa perspectiva, um dos objetivos principais dos que escreveram Deuteronômio, possivelmente no século 9 ou 8 a.C., foi centralizar a adoração em Jerusalém, a fim de erradicar os males da adoração sincretista nos lugares altos, o que era, com base neste ponto de vista, legítimo até então. Não é fácil aceitar esta interpretação. Em primeiro lugar, e o que é mais óbvio, Deuteronômio 12, aliás, o livro todo não menciona Jerusalém, uma falha que dificilmente se explicaria na hipótese em consideração. Em segundo lugar, a ênfase do capítulo 12 não na centralização, contrastando muitos santuários com um, mas na pureza, não adorarão como eles adoram, e na ordem em qualquer lugar que lhes agrade, 12 do 9 ao 13. Em terceiro lugar, não há menção específica à adoração nos lugares altos. Bamote. Acerca disso, vê Ezequiel 20:29. Embora um dos propósitos principais dos autores supostamente fosse destruir estes locais. O uso não cultual em 32:13 ressalta essa anomalia. Em quarto lugar, 16:21 pressupõe uma pluralidade de altares. Em quinto lugar, 27 do 1 ao 8 prescreve a construção de um altar não em Jerusalém, mas no Monte Ebal. A verdade acerca da centralização da adoração de Israel, até o ponto em que pode ser deduzida, é mais complexa do que sugere a hipótese anteriormente mencionada acima. Não há razão para que se duvide de que uma medida de centralização estava presente desde o início da conquista, visto que o tabernáculo situado em Siquém, Josué 8:30 e 24.1, e em Siló, 1 Samuel 1:3, propiciava um foco natural para a adoração. É igualmente claro que os sacrifícios eram oferecidos em outros lugares. Êxodos 20:24, especialmente em lugares em que Deus havia se revelado aos patriarcas.
ou às gerações posteriores. Juízes 6:24. No entanto, não há razão para pensar que a adoração a Javé em lugares altos cananeus fosse considerada aceitável de acordo com a aliança. Ao contrário da interpretação geral, pode muito bem ser que Deuteronômio 12 nunca teve o propósito de centralizar o culto, assim como 12:5 mencionam o local que Javé irá escolher. 23:16 fala do local que um escravo fugitivo irá escolher, mas o segundo exemplo mostra que lugares diversos e diferentes estão em vista, já que o uso é distributivo, qualquer cidade, e não restritivo, um local específico. O sacrifício no santuário, 12, do 1 ao 14. Versículo 2, santuários em montes são mencionados em outros textos do Antigo Testamento, mas não devem ser confundidos com os lugares altos. Bamote. 2 Reis 23:5. Algumas árvores também eram associadas ao culto. Versículo 3. Não somente o local, mas também o estilo do culto cananeu devem ser evitados. As colunas sagradas eram grandes pedras colocadas em pé com associações fálicas, provavelmente simbolizando Baal. Os seus postes sagrados talvez fossem árvores ou postes de madeira, simbolizando Azerá, uma deusa mãe associada à fertilidade. Ao destruir esses símbolos e os ídolos de seus deuses, Israel estaria dessacralizando os santuários e removendo a tentação de adorar os deuses de Canaã. Versículo 4. A adoração a Javé deve ser claramente distinguida da adoração de outros deuses, provavelmente tanto em relação ao local quanto ao ritual. Versículo 5. É o nome de Javé que vai habitar o lugar onde ele escolher se revelar. A palavra traduzida por habitação na RSV está associada a Shekinah e tabernáculo. João 1,14. Essa formulação da frase é considerada por muitos um protesto do século 8 a.C. contra a perspectiva grosseiramente supersticiosa de Javé como aquele que habitava pessoalmente no Templo de Jerusalém, mas provavelmente está relacionada a uma frase acadiana que indica a reivindicação de soberania. O princípio básico que está na origem da expressão idiomática é que o Senhor está presente à medida que e no lugar em que ele se revela em graça e amor soberanos. Versículo 6. Essa é uma lista quase exaustiva, embora os sacrifícios expiatórios sejam omitidos. Acerca de holocaustos, ver Levítico 1, acerca de sacrifícios de comunhão, Levítico 7:12, e etc. Acerca de dízimos e primeira cria, versículo 14 a 22, as dádivas especiais e ofertas voluntárias são descritas acima como sacrifícios. Versículo 7, a alegria seria apropriada não somente em associação com a adoração, mas também porque a possibilidade de cumprir essa ordem sugeriria a vida estabelecida na terra prometida e o aproveitamento da completa liberdade. Versículo 8. Alguns estudiosos têm sugerido que a frase "cada um fazendo o que bem entende" talvez implique liberdade. Gênesis 19:8 e 2 Reis 10:5. E não licenciosidade. Juízes 17:6 e 21:25. Se a ideia é de liberdade, está ligada ao fato de que o período no deserto não era um tempo em que as leis cultuais podiam ser observadas em detalhes, mas textos como o de Josué 5:4-7 sugerem que aqui se está falando de licenciosidade e lassidão. Versículos 9 e 10. Dois períodos assim podem ter sido a época depois da campanha bem-sucedida de Josué, Josué 22:4 e 23:1, ou a época após as vitórias de Davi, 2 Samuel 7:1, mas aparentemente nenhuma oportunidade foi aproveitada, e aconteceu que oportunidades negligenciadas resultaram em desastre, como ocorre com frequência.
Versículo 12, isso soa mais como um ideal do que como uma possibilidade literal. Alguns membros da casa provavelmente tiveram de ficar para cuidar dos animais e tomar conta da casa. Acerca de levitas, ver comentário de 18, do 1 ao 8. Visto que eles ensinavam a lei nos povoados de Israel, 2 Crônicas 15, 3, e estão associados de forma especial com Deuteronômios 31, 24 e 26. É possível que tenha interpretado e atualizado o texto em anos posteriores. Versículo 13 e 14, enquanto os versículos 2 e 4 fazem menção explícita dos santuários e costumes cananeus, esses versículos também proíbem, como o faz o versículo 5, inovações individuais ou coletivas não sancionadas pelo Senhor. As duas tendências ameaçam a vida e a adoração entre o povo de Deus. Refeições sagradas e comuns, 12 do 15 ao 28. Durante o período no deserto, e enquanto havia um santuário legítimo nas proximidades, era fácil sacrificar a Deus o sangue de um animal doméstico, e era possível também que membros da casa que estivessem ritualmente puros comessem o sangue do animal durante uma festa sacrificial. Essa regra não se aplica a animais como a gazela ou o veado, que eram caçados e poderiam ter sido mortos a certa distância do santuário. Em uma situação mais organizada e estabelecida, com o santuário mais distante, versículo 21, os animais poderiam ser comidos sem levar em consideração as prescrições religiosas ou rituais, a não ser o derramamento do sangue, versículo 16, do 23 ao 25. Mas havia orientações especiais para as refeições sagradas no santuário. Versículo 16, vê Gênesis 9:4, somente Deus dá vida a todas as criaturas, então o sangue é sagrado, não pode ser manuseado em rituais pagãos nem comido. Versículo 20, aliás, a carne raramente era comida, a não ser pelos ricos. Amós 6:4. Os animais eram mantidos em razão do que produziam e não de sua carne. A carne era um luxo. 2. O pecado da idolatria. 12:29 e 13:18. A adoração a Javé deveria ser diferente da oferecida aos deuses de Canaã. 12:29. O estímulo à idolatria deveria ser tratado com dureza, não importando se vinha de um profeta ou de uma comunidade local. 13:12 ao 18. Versículo 30. Embora se possa dizer muito sobre olhar com simpatia e compreensão para os rituais de outras religiões, o povo de Deus de todas as épocas criou enormes problemas para si mesmos e mutilou a sua fé ao incorporar práticas e conceitos estranhos. Versículo 31, acerca de sacrifícios de crianças a Moloque, Levíticos 18:21, Jeremias 7:31 e numerosas referências em 2 Reis. Acerca dessa prática em épocas de perigo nacional, 2 Reis 3:27. A arqueologia confirma a sua preponderância em Canaã. Era fonte de horror para os escritores do Antigo Testamento. Versículo 32. Apocalipse 22, do 18 ao 19. 13, do 1 ao 5. Os sonhos eram considerados meios de revelação. Jeremias 23, 25 ao 32. Mas, mesmo quando eram confirmados por poderes de operar milagres, nenhum oráculo profético deveria ser aceito se resultasse em deslealdade a Javé. Uma resposta posterior à pergunta óbvia acerca da origem do poder de quem operava milagres seria atribuir isso a forças demoníacas, mas aqui o problema é resolvido por meio da referência à soberania exclusiva de Javé, que faz disso um teste. Confira 1 Coríntios 11:19. A linguagem dos versículos 3, 4 é típica de Deuteronômio. Versículo 5. A prescrição da pena capital aqui mostra como é absurdo tratar 5:17 como um argumento simplista
contra a pena de morte. ênfase em purificar a comunidade da infecção corresponde à exigência de Paulo em 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Mas há poucas evidências de que a pena de morte tenha sido geralmente aplicada nesse caso e em casos semelhantes. Por isso, alguns sugerem que a prescrição teve o propósito básico de destacar a gravidade do delito. Versículos 6 ao 11. Levando em conta a ênfase bíblica da vida familiar, é surpreendente que a lealdade a Javé tenha prioridade sobre a lealdade à família. Lucas 14, 26. Mas a solidariedade da família, Josué 7, está fundamentada na aliança, versículo 9. A responsabilidade de jogar a primeira pedra iria desencorajar a acusação afundada e, ao contrário da pena de morte hoje, fazer os executores se envolverem pessoalmente na sentença. Confira João 8:7, Atos 7:58, versículo 12 a 18. A cidade apóstata e infiel deve ser dedicada ao Herém como Jericó. Não haverá ganho pessoal algum, versículo 17, e a cidade abandonada se tornará um tel, versículo 16, uma colina formada pelas ruínas das edificações da cidade, mas uma investigação judicial tem de ser feita antes, versículo 14, as raízes da equidade estão já no Antigo Testamento. 3. A proibição de rituais de luto pagãos, 14, do 1 ao 2. A religião, em geral, inclui o culto aos mortos, mas qualquer coisa desse tipo é proibida para o povo de Deus. Filhos de Javé é uma expressão única, porém confira Êxodos 14, 22 e Oséias 11, 1. A especulação acerca do significado das cerimônias é interessante, mas irrelevante. O ponto é que aqui, como no Antigo Testamento em geral, a atenção está concentrada em servir a Javé nesta vida, uma atitude muito diferente da de muitas religiões. Isaías 22:12, Jeremias 16:6 e Ezequiel 7:7. 4. Alimentos puros e impuros, 14, do 3 ao 21. A importância dessas leis dos alimentos e suas expansões rabínicas para a vida dos judeus é bem conhecida. É inútil buscar explicações detalhadas acerca da inclusão ou exclusão de certos animais. Podemos até suspeitar de que haja a tentativa de se evitar o totemismo. O corvo, versículo 14, era sagrado para alguns clãs árabes. Leitores modernos identificam implicações de higiene. Versículo 8. Há evidência de que o versículo 21b, repetido em Êxodos 23:19, do 34 ao 26, se refere a um ritual cananeu. Está 23:19 e 34:26. Se refere a um ritual cananeu, mas os hebreus não devem ter procurado as razões. Esses eram os costumes e os tabus divinamente sancionados e inalterados, preparados para o povo, muitos dos quais já eram observados desde tempos muito antigos, embora na providência divina alguns tivessem valor higiênico, expressavam e destacavam a singularidade do povo da aliança. Versículo 2. Eles também eram testemunhas da soberania de Deus sobre cada detalhe da vida diária. Nos dois aspectos, eles ensinam uma lição eterna. Versículo 21. O sangue permanecia nesse animal. Se o higiene tivesse sido a consideração principal, a preocupação pelo estrangeiro residente não teria permitido que o animal lhe fosse oferecido. 5. Os dízimos, capítulo 14, do 22 ao 29. Não é fácil, em hipótese alguma, conciliar as diversas leis acerca dos dízimos. Levítico 27, do 30 ao 33, Números 18, do 21 ao 32, também Deuteronômios 26:1
a 15. O leitor pode encontrar um resumo dessa questão em Thompson, página 179 a 85. O princípio geral é declarado no versículo 22 e complementado no versículo 23, que inclui uma referência aos primeiros frutos, 24, 26 e 27, 29. Gênesis 14, 20 e 18, 22 mostram que o dízimo era um costume antigo. Gênesis 41, 34, como também referências extrabíblicas, é um lembrete de que os reis usavam esse meio de tributação, né? Os reis usavam esse meio de tributação. Referências importantes do Novo Testamento são Lucas 18, do 9 ao 14, 1 Coríntios 16, 2 e 2 Coríntios 9, 7. O princípio da contribuição proporcional não está limitado à antiga aliança. Versículo 23, é difícil imaginar que todo o dízimo fosse usado dessa forma, mesmo que textos como 1 Samuel 9:12 estejam relacionados a essa prática. Versículo 24, 26, para essa provisão real na época em que estava em vista um santuário central, não há paralelos no Antigo Testamento. Versículos 27 a 29, a cada terceiro ano há provisão especial para os levitas. Mas perguntamos o que acontecia com os sacerdotes no santuário central neste ano, ou com os levitas e pobres nos outros 2 anos. Será que o terceiro ano não era observado simultaneamente? Sexto, o ano do cancelamento das dívidas, 15 do 1 a 11. Esse texto começa com uma declaração, resumo dessa lei, versículo 1, seguida de uma explicação dela, versículos 2 e 3, e uma exortação à sua obediência de coração, versículo 4 ao 11. Versículo 1, a prática está associada em Êxodos 23, 10, 11 e Levíticos 25, do 1 ao 7. Com o deixar a terra descansar sem plantio durante cada 7º ano. Versículo 2, mas aqui a classe que empresta dinheiro a outros também faz um sacrifício sabático. Os versículos 7 ao 9 mostram que se trata do perdão completo de uma dívida contraída em virtude de uma necessidade urgente. Versículo 3, a orientação é restrita à comunidade da aliança. Versículo 4, 5. Mais uma vez destaca-se a ligação entre a obediência e a prosperidade. O versículo 11 mostra uma compreensão real do que pode acontecer. Mateus 26, 11. Versículo 6. Um segundo princípio básico: o povo de Deus deve promover a igualdade econômica e não pode depositar sua confiança em incrédulos. Versículo 7, 11. A generosidade inculcada aqui está associada não somente em 2 Coríntios 9, 7, mas também com a ênfase que o Sermão do Monte dá à importância da motivação. 7. A limitação da escravidão, 15 do 12 ao 18. A preocupação humanitária rara em tempos antigos como hoje, mais comum no Antigo Testamento, estende-se a devedores que se venderam como escravos, mulheres de posição mais baixa. No texto paralelo de Êxodos 21, do 2 a 11, aqui são tratadas como os homens. Os escravos hebreus não somente devem receber a liberdade no ano do jubileu, mas também o que precisam para começar uma vida nova, versículo 13 e 14. A razão é teológica, versículo 15. A fé inevitavelmente influencia o comportamento. A cerimônia dos versículos 16 e 17 regulariza a posição de um escravo que valoriza o seu lugar na casa do seu senhor, ou que não sabe lidar com a independência. Em Êxodos 21, 6, a cerimônia de furar a orelha pode ser realizada no santuário. Aqui ocorre na casa. Não há nada a favor de associar o versículo 17 com Salmos 40.6.
Versículo 18. Aqui temos um apelo à razão e à justiça natural. O Antigo Testamento não é autoritário, irracional e arbitrário, como às vezes afirmam os seus inimigos e dão a entender os seus amigos. 8. A lei das primeiras crias, 15 do 19 ao 23. Confira 12, 6 e 14, 23. Mais uma vez, expande-se e aplica-se uma declaração breve. Versículo 19. O primogênito pertence a Deus e não pode ser usado visando lucro. Versículo 20. Ele serve para prover uma refeição anual sagrada e sem dúvida exuberante no santuário. Versículo 21. Somente o melhor pode ser dado a Deus. Malaquias 1:7 e 22, 23. A culpa desacralizou o primogênito. 9. As 3 festas anuais. 16 do 1 ao 17. Assim como o islamismo hoje tem o seu Hajj ou peregrinação para Meca, Israel usava a palavra Hajj para denominar estas ocasiões quando os adoradores visitavam o santuário central. Há razões para crermos que as 3 festas, Páscoa com pães sem fermento, versículo 1:8, das semanas, versículo 9:12, e das cabanas, versículo 3:15, estavam relacionadas a festas agrícolas antigas que Israel foi levado a adaptar e reinterpretar como comemoração dos atos salvíficos de Deus na história. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento, versículo 1 ao 8. Versículo 1. A antiguidade dessa lei é demonstrada por meio do uso de um termo cananeu, Abib, para março, abril. Mais tarde, o mês tornou-se conhecido pelo seu nome babilônico, Nisan. Versículo 2. Embora a sua origem, a Páscoa, tivesse sido uma festa familiar, agora ela é associada ao santuário central. Os livros históricos indicam que essa prescrição foi ignorada em grande parte até o tempo de Ezequias, 2 Crônicas 30, 26. Em Êxodo 12, o animal usado deve ser um cordeiro, mas aqui a palavra técnica para sacrifício é usada e a vítima pode ser tomada dos rebanhos de bois ou ovelhas. 2 Crônicas 30, 24. Essa aparente inovação pode ser explicada por Números 28 e 16. Versículo 3. A festa dos pães sem fermento era fundida com a Páscoa, começava no 15º dia, o dia depois da Páscoa, e continuava por 7 dias. Correspondia a uma festa bem conhecida que estava associada à colheita de cevada, mas para Israel significava uma fuga apressada, sem tempo para esperar que a massa levedasse, e lembrava a aflição no Egito. Versículo 5-6. A cerimônia é centralizada e assim tornada sagrada. Na época do Novo Testamento, a Páscoa era comida novamente em família, mais perto do santuário, onde o animal podia ser morto. Versículo 7. Cozinharão. Em 2 Samuel, a palavra é traduzida por assou, mas aqui, como em Números 11:8, é melhor o significado de cozinhar. A referência à tenda aponta para uma data antiga. A festa das semanas, versículo 9 a 12, era conhecida também como festa da colheita, Êxodos 23:16, e dos primeiros frutos, Números 28 e 26. Mais tarde, por causa do período de 50 a 21, tornou-se Pentecoste. Nas partes mais quentes da Palestina, a cevada amadurece em abril, mas o trigo bem mais tarde. Assim, a colheita começava na época dos pães sem fermento e terminava cerca de 7 semanas depois. Versículo 10. Mais uma vez, afirma-se que a contribuição deve ser proporcional ao ganho. Versículo 11. A festa deve ser compartilhada. Versículo 12. A festa deve ser entendida em termos de história e salvação e não em termos da natureza e fertilidade. A interpretação cristã da Páscoa. A festa das cabanas, versículo 13 a 15.
As celebrações do outono para comemorar a colheita de azeitonas, uvas e outros frutos do verão não eram incomuns no Oriente Médio. Em Levíticos 23:43, isso está associado ao estilo de vida nômade em conjunção com o êxodo, mas as habitações temporárias nos campos podem ter sido adequadas durante o período da colheita. Versículo 15, a sua alegria será completa. Versículo 11, confira com o versículo 11 isso. O tom da alegria tem faltado em muitas das celebrações do povo de Deus da Nova Aliança. Resumo: festas e peregrinações anuais, versículos 16 e 17. Talvez seja importante observar que tratados de suzerania contemporâneos do Oriente Médio exigiam que os vassalos prestassem contas periodicamente para renovar os seus votos de lealdade. 10. As responsabilidades dos juízos e oficiais. Aqui agora vai ser o capítulo 16, 18. 16, versículo 18.